E aí, você quer ser promovido? Você quer mais que ser promovido? Você quer garantir que você tenha promoções sucessivas no futuro, que você chegue naquele grande objetivo que você tem de carreira? Então, é fundamental você entender como vai funcionar o futuro do mercado de trabalho. Você precisa entender como vai ser o trabalho no futuro. E existe uma fonte, uma referência muito importante, que é o Fórum Econômico Mundial. E existe um estudo que eles fazem sobre o futuro do trabalho. Isso é muito interessante. Aí inclui vários segmentos, vários países, e eles mostram como vai ser o futuro na empresa, como as empresas entendem que vai ser o profissional do futuro. E se você quer ter um futuro brilhante, você precisa entender isso. Então, uma coisa que o relatório mostra e que a gente já sabe é que aqueles trabalhos repetitivos, né, alguns processamentos de dados, alguns aspectos manuais de trabalho, né, do trabalho tradicional, eles vão ser substituídos por algoritmos, por máquinas, pela inteligência artificial. A gente já sabe, mas isso não é uma tendência de hoje. Isso já está acontecendo faz tempo. Isso há 30 anos, tá? Quando eu comecei, isso já acontecia. A gente tinha linhas de produção na empresa que eu trabalhava gigantes, e aí essas linhas começaram a ser substituídas por sistemas automáticos. Então, isso já é uma tendência que vem há muito tempo, não é nada novo. Agora, existem alguns tipos de trabalho que o ser humano não pode ser substituído, que são gerenciamento, liderança, tomada de decisões, o raciocínio, comunicação, interação. São coisas que não dá para a máquina substituir o homem. E aí a gente volta mais uma vez, porque eu sempre falo, sobre as soft skills, né? Essas todas são habilidades de interação com as pessoas. E a inteligência artificial não consegue fazer isso. Então isso é uma coisa que o ser humano precisa e que nas profissões do futuro, no futuro do mercado de trabalho, isso vai ser absolutamente fundamental. E o que acontece? Está acontecendo um efeito interessante. Por quê? A capacidade das empresas de aproveitar essa evolução tecnológica que a gente está vendo, ela está sendo prejudicada pela escassez de profissionais habilitados no mercado. Ou seja, a tecnologia está aí, mas para implementar essa tecnologia, a empresa precisa de pessoas. E ela não consegue encontrar pessoas capazes, né, os talentos certos que vão contribuir com a empresa no futuro delas, né? As empresas, elas estão com muita dificuldade em encontrar isso. E é aí que você pode fazer a diferença. Por quê? Isso traz para você um potencial de crescimento gigante. Ora, é a lei da oferta e da demanda. Então o que acontece? As empresas estão precisando, só que elas não estão encontrando por aí pessoas assim. Para você ter uma ideia, mais de 50% das empresas pesquisadas dizem que tem dificuldade em encontrar pessoas para cargos de liderança, ou seja, elas têm cargos de liderança abertos, esperando alguém e não conseguem encontrar uma pessoa que eles julgam que é capacitada a exercer aquela função. No final das contas, eu vejo isso muito acontecer, a empresa entra meio que em desespero, não acha a pessoa certa, coloca uma pessoa lá que ela sabe que não é a pessoa certa, que não vai desempenhar tão bem, mas enfim, é o que ela tem e ela acaba colocando essa pessoa. Então olha que loucura isso, olha a oportunidade que você tem aí dentro do mercado. Então você vai ser muito valorizado se você desenvolver as habilidades específicas que vão te levar a exercer esses cargos de liderança, esses cargos executivos que as empresas tanto precisam. Então, existem algumas habilidades que não tem jeito. Vou te dar alguns exemplos de habilidade que você precisa desenvolver para que no futuro você tenha seu lugar garantido. Um deles é a aprendizagem ativa. Isso é um conceito que vem da educação moderna, muito moderna, né? O que acontece? Na aprendizagem passiva, você sente e absorve o que o professor está dizendo, né? E a eficácia disso é muito baixa, né? Talvez você tenha cursado a escola assim e você sabe como é que é isso. Na aprendizagem ativa, o aluno participa das discussões, ele participa do processo de aprendizagem. A eficácia é muito maior. Por quê? O aluno vivencia o processo de aprendizagem, e isso é fantástico. E no mundo corporativo é a mesma coisa. Então, se você está habituado
a esperar que a empresa faça as coisas para você, sentar e deixar, não, se a empresa quer que eu cresça, ela que vai atrás do treinamento, você tem um problema grande. Por quê? Você é que tem que buscar o seu desenvolvimento pessoal. E isso é, de fato, como o próprio nome diz, uma coisa pessoal, um desenvolvimento teu. Quem tem que ter esse interesse é você. Você pode até buscar que a empresa pague por isso, mas você tem que ir atrás. Você tem que buscar esse desenvolvimento. Você tem que fazer parte disso para que a tua aprendizagem seja de fato ativa, ou seja, você aprende, você coloca em prática, você colhe o resultado. Isso é fundamental e é uma habilidade que você precisa desenvolver. Uma outra coisa também que você precisa entender é que o mundo hoje é um mundo colaborativo, né? E a gente tem vários exemplos de empresas de sucesso que têm sucesso justamente porque são colaborativas, ou seja, elas estão alinhadas com o que o mundo precisa nesse momento. Empresas como Waze, Uber, Airbnb, todas elas são colaborativas e elas trazem junto com elas uma mentalidade ganha-ganha. Então você passa a enxergar a vida como uma cooperação, não como uma competição. Então isso é importante. Quando você aprende a trabalhar colaborativamente, e isso está muito relacionado com a sua interação com as outras pessoas, isso faz a diferença para você. Pense o seguinte, essa interação, esse colaborativismo é o futuro, nem é o futuro, já está acontecendo agora, é o presente. Então o seu sucesso ele depende do sucesso das pessoas que estão à sua volta. Então você tem uma relação de interdependência extremamente saudável e ela precisa ser ganha-ganha, senão não vai dar para isso acontecer. Outra habilidade que você precisa desenvolver é a liderança, né? É a influência social, né? Parece que são duas habilidades, mas na verdade você consegue juntar as duas. Você tem que entender o seguinte, aquele tempo de quem pode manda e quem tem juízo obedece, acabou, tá? Nas empresas, as pessoas já não fazem nada porque alguém mandou, né? Não tem mais, nem seus filhos fazem alguma coisa que você manda, né? Sempre tem um processo que você tem que convencer ali eles a fazer alguma coisa. Então a liderança hoje, ela tem um caráter muito mais de influência do que de usar o seu poder hierárquico para obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Quando você obriga alguém, o trabalho só é mal feito, as pessoas te sabotam, isso não traz comprometimento. Quando você quer um time engajado, um time comprometido, você precisa ter um caráter de influência. Isso vai trazer muito mais resultado, as empresas sabem disso, né? As pessoas mais felizes são mais motivadas, produzem mais, isso é fato. Há 20 anos atrás, falava-se que você tinha que separar a vida pessoal do profissional, né? Você tinha que entrar na empresa e desligar o botãozinho lá do pessoal e ser só profissional. Hoje se sabe que isso é impossível, né? Você é uma pessoa só, você não consegue separar o que é pessoal do profissional. Então, quando se fala em liderança, liderança é de fato uma arte, né? É a arte de influenciar pessoas, mas sempre com a visão ganha-ganha. E você não vai conseguir influenciar as pessoas se você não tiver habilidades de persuasão, de negociação. Ora, o mundo já é colaborativo. Isso significa que você vai ter mais interações para conseguir aquilo que você precisa. E vai continuar assim no futuro. Você já viu que liderança, não adianta você querer usar a sua posição, o poder hierárquico, né? Seu cargo para você ter sucesso. Você não vai conseguir nada com isso. Então, isso significa que você vai ter que negociar absolutamente tudo e qualquer coisa, inclusive com a sua equipe. E a ideia, aquela ideia que a gente tinha no passado de que negociação é só para cliente, fornecedor, credor, essas coisas, esses parceiros externos, isso já está completamente ultrapassado, né? Seus filhos sabem disso, né? Eles negociam absolutamente tudo. E tenta impor sua vontade à força para você ver. Você não consegue nada. E na empresa é até pior. Você tem que negociar com as pessoas até quando você não tem influência hierárquica com elas. E essa é uma sacada, é conseguir aquilo que você precisa. Então, se você se torna um líder, se você já é um líder, não é a tua posição hierárquica que vai fazer diferença. Porque, além do seu pessoal, você ainda vai ter que negociar com seus pares, com seus superiores e tudo isso. E aí você trabalha muito essa ferramenta de persuasão, de negociação. Então isso é fundamental. Não tem jeito. Então, de fato, são habilidades novas que você vai precisar desenvolver se você quer ser promovido. Não tem jeito. E as empresas
já sabem disso. As altas administrações das empresas, elas querem profissionais assim. Faça isso, se desenvolva e você vai se diferenciar no mercado. Esse é o verdadeiro marketing pessoal que você precisa para garantir o seu crescimento profissional. E aí, gostou desse post? Então faz o seguinte, dá o seu like, se inscreve no meu canal, porque lá você vai encontrar muito mais informação de como você vai ser promovido para cargos executivos que ganham salários acima de R$ 20 mil. Lá tem muita coisa, hein? Vai lá!